E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso painel de hoje. Estamos ainda no mês de janeiro, obviamente de 2023. Estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Bom, nós vamos falar de um assunto que todos nós sempre temos uma preocupação bastante, digamos, os seus fundamentos aí, enfim, né? E que diz respeito à nossa segurança, à segurança pública, à segurança de todos nós. E nada melhor do que para abordar esse tema, então, o alto comando do 13º Batalhão de Polícia Militar, que nós temos a sede aqui em Erechim, mas como vocês vão ver durante o programa, não se restringe apenas à cidade de Erechim, à área urbana de Erechim e nem também à área rural apenas de Erechim, muito pelo contrário. É uma missão bem desafiadora, enfim. Para falar a respeito desse assunto, então, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o comandante do 13º BPM, o Major André Conigones, né? Também estamos recebendo aqui o capitão Altemar Dutra e também o capitão Bernardo Rieder, que para efeitos de Erechim aí é um novato, está chegando, enfim, que seja muito bem-vindo, já quero lhe dar as boas-vindas, sinta-se à vontade aqui, seus colegas sabem, a casa sempre está aberta aí, né? E o nosso propósito não é outro que senão contribuir, não apenas com a segurança pública, com o 13º, mas contribuir, enfim, porque o trabalho dos senhores é voltado à comunidade, então nós também temos essa responsabilidade de abrir espaço para que eles possam falar o que estão fazendo diariamente, diuturnamente, né? E também, ó, então, claro, fazer com que todos nós possamos viver numa cidade o quanto mais tranquila possível. Major, seja muito bem-vindo. Comandante, aliás, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Mas, Major, tudo bem? Hoje, meus cumprimentos ao senhor, né, e toda a emissora, esse importante meio de comunicação, e também a todos os telespectadores que estão nos vendo. É sempre um prazer voltar aqui, né, na emissora que abre esse espaço para a gente falar um pouquinho do trabalho que a Brigada Militar desenvolve, quais são os seus projetos, né, e explicar um pouquinho como é que é o funcionamento da instituição na nossa região. Então você falava, né, que o 13BPM é o responsável pelo policiamento não só da cidade de Erechim, né, mas também de outros municípios.
Então, só para esclarecer, são 37 municípios, né, contando com Erechim, a nossa área de responsabilidade. Vai desde Nonoai, Três Palmeiras, Trindade do Sul, vem subindo a costa do Uruguai, né? Erval Grande aqui, São Valentim, Aratiba, Mariano Moro, vai lá para Marcelino Ramos e aqui no outro extremo até Sertão, Charrua, né? Nossos limites, né? Charrua pega também? Charrua também é nossa responsabilidade, né? É o maior batalhão do estado em número de municípios. E outra característica do nosso batalhão, né, é o batalhão com o maior número de reservas indígenas dentro da sua área, né? Então pega as reservas lá de Charrua, de Erebango, as de Faxinalzinho, de Nonoai, né? Não que os problemas especificamente estejam lá, obviamente, né? Mas também é bom lembrar, acho que nós estamos fazendo nós estamos no limite com outro estado, o que também importa, né? Isso, com três importantes ligações, né, com o estado de Santa Catarina, que a gente sabe também mais adiante vão conduzir a outros países aí, mais especificamente ao Paraguai, que a gente sabe que por vezes é a fonte de vários produtos ilegais que chegam ao nosso país. Ok, depois nós podemos aprofundar, ainda tem a questão das barragens, que sempre exige um olhar, quem sabe, especial. Capitão Altemar Dutra, também seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Muito obrigado hoje pela oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre segurança pública, né? E referenciando isso que o Major, o comandante falou antes, né? Além de nós termos 37 municípios, nós temos uma população, que o 13º responsável, cerca de 250 mil habitantes, né? Então a nossa área é uma área bastante grande e ela sempre demanda um esforço muito grande no planejamento e execução do policiamento, né? Porque devido às características regionais, são áreas longas, grandes distâncias, né? E características de municípios pequenos. Então, nós temos que dimensionar o policiamento, né? O planejamento, às vezes, para uma cidade de Erechim, que são 100 mil habitantes, né? Então, tu tem uma realidade e temos também que planejar o policiamento numa cidade, às vezes, de 2 ou 3 mil habitantes, exemplo, Carlos Gomes, Centenário, né? Então, as características da nossa região, ela acaba exigindo bastante do comando do batalhão essa dinâmica, né, de trabalho. Eu não sei se o senhor sabe de cabeça isso, mas mais ou menos essa regionalização, essa divisão por batalhões, isso já vem de longa data ou é mais recente? Ao que me lembro já é meio antigo, né? Sim, o nosso batalhão ele está com 45 anos de existência, né? Se encaminhando para 45, e sempre ocupou mais ou menos essa área do estado, né? Talvez mais alguns municípios aqui, vizinhos aqui, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, né? Que agora pertencem lá ao batalhão de Vacaria e que talvez voltem aqui para nós, porque a gente está lutando pela criação de um comando regional. Acho que Erechim está merecendo já ser sede do comando regional também de policiamento ostensivo, a exemplo já do que tem uma delegacia regional de polícia civil, uma coordenadoria de ensino, uma coordenadoria de saúde, né? Então a Polícia Militar também precisa de uma regional aqui em Erechim. Então talvez com a criação dessa regional, a ideia, o planejamento é que esses municípios voltem aqui para a nossa circunscrição, né? E a gente retome aí os antigos municípios que faziam parte do batalhão. Essa luta, entre aspas, essa demanda, ela já foi levada ao comando, enfim? Sim, o projeto, os estudos estão todos feitos, né? O plano estratégico para a montagem disso também está todo feito. Na verdade, está faltando uma vontade política agora, né, para essa criação. Aí seria importante que os políticos que têm alguma relação com a região se mobilizassem. E a gente está recebendo um apoio muito grande, né, do Executivo Municipal, do Legislativo Municipal também, e também de novos deputados aí que acabaram se elegendo na última eleição, né? Também já empenharam seu apoio para a criação do Comando Regional. O CONCEPRO não pode entrar nessa também? O CONCEPRO, né? O CONCEPRO é o órgão fundamental, sempre nos dando apoio, né?
o seu Jandir como presidente, né, e todos os seus membros sempre nos dando apoio. Outras pessoas que estão enganjadas é a CIE, através do seu presidente, da sua diretoria, né, o Cindy Lojas, CDL, né, toda a comunidade já está enganjada nesse projeto. Uhum. O Concepro, que todo mundo sabe, trocou de presidente aí cerca de um ano, um pouco mais, né? Isso. E o novo presidente é o Jandir Santolin. Santolin. Jandir Paulino Santolin, a quem eu envio um abraço, né? Uma boa sorte aí, o trabalho também é imenso. E todo o nosso agradecimento pelo apoio que sempre nos prestou. O Concepro, né? O tempo, vamos relembrar a figura do senhor Miguel Gotler, né? É sempre uma figura boníssima, afável, sempre disponível. Eu nunca recebi um não dele, né? Eu nunca recebi, né? E que todo mundo sabe, faleceu, acho que foi agora em 2022, né? Isso. Né? E que tem deixou todo um legado, com o perdão da redundância, ligado ao Concepro. Né? Foi político, foi vereador. A área da segurança pública. A área de segurança pública como um todo, né? Ele sempre foi parceiro da Brigada Militar, Polícia Civil, da SUSEP, nosso presídio aqui, da Polícia Rodoviária Federal e Estadual. Sempre que os órgãos de segurança precisaram do apoio do Concepro, estava lá seu Miguel Gotler empenhando a palavra dele, empenhando a figura dele, né, muito conhecida e muito valorizada no município, a fim de conseguir recursos, ou até mesmo destravar alguns imbróglios, né, legislativos, esse tipo de coisas. Estava sempre disposto a nos ajudar. Como a gente tenta fazer um programa não muito engessado e tal, eu vou me permitir lembrar dele num posto de combustíveis, numa fruteira e tal. Ele me chamava e dizia, estava com chiclete, mascando as ele me chamava, tá vindo um cara aí muito bom. Tá vendo um cara aí, o cara é bom. Ele nunca emitiu, ao menos para mim, ele nunca emitiu, olha, eu estou meio assim, receoso com relação a quem determinaram e tal, né? Ele sempre enaltecia a figura. Tu vai ver, tu vai poder acompanhar. Tá vendo um cara aí, diz que o cara é bom, o cara é bom. Então, lembrança, saudades do Miguel. Deixou. Sem dúvida. Bom, vamos também apresentar então o Capitão Bernardo Rieder, nome de guerra é Rieder, né? Seja bem-vindo a Erechim, enfim, sinta-se à vontade, né? Aqui, mais especificamente pela TV aqui. Me permite, Rieder? Então, o Capitão Rieder, ele é egresso da academia, chegou para nós aqui no mês de dezembro, né? Natural aqui de Erechim, fez seus estudos todo em Erechim, passou no concurso para oficial superior da Brigada Militar e foi para Porto Alegre estudar na Academia de Polícia Militar. 2 anos de curso, né? Conseguiu ficar bem classificado, boas notas, e conseguiu retornar aqui para Erechim, sua terra natal. E nós já tínhamos uma demanda, né? Nós tínhamos o Capitão Altemar acumulando várias funções aqui no batalhão, funções que são do posto de capitão, né? O Altemar comandava a 2ª companhia, que é responsável pelo policiamento da cidade, comandava a 1ª companhia, que é responsável por 17 municípios, né, do entorno de Erechim e mais a Força Tática, e era chefe também do setor de operações e inteligência. Então estava sobrecarregado o Altemar, né? Fez um ótimo trabalho, e com a chegada do Capitão Rieder a gente teve esse alívio, né? E vai usar toda a experiência, todo o ensino, todos os ensinamentos que ele recebeu na academia, né? Bem recentemente, e vai aplicar ele vai passar a ser o comandante da companhia que cuida da nossa cidade, o comandante da 2ª companhia, responsável aqui pelo policiamento de Erechim. E também vai responder pelo comando da companhia de Nonoai, né, a 4ª companhia que a gente tem no batalhão, um pouco mais distante. Então, esse é o Capitão Rieder. Passo a palavra para ti, Rieder, fazer. Obrigado, bom dia a todos os telespectadores. É uma imensa alegria poder estar retornando para minha cidade natal, que é Erechim, onde eu tenho minha família, eu cresci, nasci aqui. Toda a minha educação foi aqui na cidade de Erechim, então é uma imensa alegria estar retornando depois de quase 2 anos fora, né? Todo o curso, nós tivemos formação oficial, depois também tive algum período em Porto Alegre e acabei acumulando uma experiência. Experiência é pouco tempo, né?
Estou chegando agora, estou iniciando minha carreira agora, mas é uma grata alegria estar retornando. Uhum. Por que decidiste entrar para a Brigada Militar? Desde o início da faculdade eu já estudava para concursos públicos, mas eu já no início direcionei o foco para a Brigada Militar, toda essa área de carreiras policiais que nós chamamos, e até que eu tive o êxito da aprovação no concurso da Brigada Militar para oficial. Uhum. São 2 anos de curso lá? Sim, começa o concurso público, né? Tem toda uma fase objetiva, fase descritiva, tem várias etapas do concurso público. E depois que tu é aprovado, também parte para um curso de formação para preparar o oficial da Brigada Militar para desenvolver suas atividades cotidianas, rotineiras, que eu estou executando agora no momento. Esse concurso é específico para o oficial, então, né? Digamos, o pretendente pula a condição de policial militar, digamos, de soldado, de sargento, né? E faz o concurso específico para oficial. Sim, é basicamente 2 carreiras, carreira de nível médio e carreira de nível superior. Carreira de nível médio é para praças, para soldados. E carreira de nível superior, que exige uma formação em direito, que daí é para o oficialato da Brigada Militar. Tem que ter direito, então. Sim, sim. Curso de direito. Senão... E lá em Porto Alegre o senhor chegou a trabalhar fora, assim, na rua, ou se formou e veio meio logo embora? Durante toda a formação do oficial, tem várias práticas, estágios que nós chamamos. Daí passa por todas as operações, todo aquele desenvolvimento que é executado em Porto Alegre, na capital. E depois de formado também eu tive a oportunidade de trabalhar 2 meses no 19 BPM, que é lá de Porto Alegre também. Deu 2 meses e alguns dias, mas também adquiri uma boa experiência. A rotina de Porto Alegre é um pouco diferente aqui do interior. Às vezes o que ocorre aqui em 1 mês, lá ocorre em 1 semana, às vezes até em dias e menos. Em 1 hora. Então foi um estágio, foi um intensivão, que eu costumo chamar, em Porto Alegre. Mas foi uma boa experiência, como se fosse um aspirantado, né, que nós chamamos. O senhor pediu para vir para Erechim ou foi uma designação assim, ou pediram para o senhor vir para Erechim? Depois que nós concluímos o curso de formação de oficiais, é aberta uma lista em que, de acordo com a sua antiguidade, a sua classificação no curso de formação de oficiais, tu consegue escolher as cidades. E eu consegui ficar bem classificado no curso de formação e sempre era o meu desejo retornar para a cidade de Erechim. Abriu somente uma vaga aqui para Erechim, mas acabei conseguindo optar e escolher para retornar aqui para a cidade. E o curso de Direito o senhor fez onde? Como eu disse, ensino fundamental, ensino médio, eu estudei aqui na escola ID Tedesco Reale. Depois que eu finalizei esse estudo, eu ingressei na URI, aqui de Erechim, no curso de Direito. Me permita uma questão de ordem pessoal até. Está me vindo agora aqui, Rieder. Eu conheci o Adelar Rieder, eu não sei se tu chegaste a... Sim, é o meu tio, por parte de pai, ele é também aqui da cidade. Ele ainda vive ainda? Sim, tá. E mora onde? Ele mora aqui ou não? Sim, mora aqui, toda a minha família aqui de Erechim. Meu pai, minha mãe, meus tios também, o Adelar, ele mora aqui na cidade. Bom, então eu vou aproveitar o ensejo aqui de matar a saudade do meu querido amigo, colega de Mantovani durante todo, acho que o ginásio, e depois no tempo do ginásio, e durante o 2º grau, que equivale ao ensino médio hoje, eu tive um amigo, eu sou Adelar também, né? Então, quero lembrar, se ele estiver vendo, Adelar, por favor, uma hora faça contato aqui com a TV, pega meu número, vamos conversar um pouquinho, porque nunca mais te vi, né? E não fazia ideia de onde você imaginava. Se for o Adelar, esse que eu estou pensando, porque também vai ficar meio difícil não ser ele, digamos, era daqui, viveu aqui, tem um aqui, né? Sim, então se encaixa. Eu acho que é muito provável que muita coincidência. que digamos assim, para usar um linguajar
policial, né? Todos os indícios indicam que é você. Isso aí. Então, seria um imenso prazer se eu pudesse reencontrá-lo e tomar um café aí. Parabéns pelo sobrinho aí, então. Né? Eu até gostaria de agradecer a oportunidade. Estou chegando agora no batalhão, faz uns 30 dias, já estou a par do como é que é a rotina do batalhão, mas tenho muito que aprender ainda. Mas é uma imensa alegria e poder contar, poder auxiliar no trabalho que já está sendo desenvolvido aqui no 13 BPM, por toda a equipe do 13 BPM, coordenada pelo Major Coni Gomes. Então, o Major foi comandante do policiamento de rua aqui também, né? Isso. O que a rua ensina para o policial? Militar, ou o que aguarda ao capitão? Vários desafios, né? Vários desafios. Nos faz desenvolver um monte de características que a gente muitas vezes imagina que nem possua, né? Para poder trabalhar com o público externo, né? Atender todas as demandas do município, né? É muita persistência, muita paciência. Bom senso. Isso, bom senso, principalmente bom senso, né? E nos traz muitos contatos também, né, com os outros poderes públicos, porque a Brigada Militar ou qualquer instituição pública, ela não vai conseguir fazer um trabalho sozinha, né? Ela precisa do apoio de outros entes, né? Formar uma rede para poder atender a população. Então, a gente sempre fala que tem um bom relacionamento com a Polícia Civil, com as polícias rodoviárias, um bom relacionamento também com o pessoal da SUSEP, e principalmente com os órgãos da prefeitura, né? Assistência social, a diretoria de trânsito, a secretaria de obras, né? A gente precisa de várias mãos para poder fazer um trabalho bom, né? Então, eu tenho certeza que o Rieder vai se encaixar, né? Pelo pouco que a gente já viu nesse perfil, né? Eu fiquei quase 5 anos nessa função de comandante de policiamento, né? Depois já o Altemar teve, eu acho que o Major Detone nesse intervalo, mas o Altemar assumiu, né? E agora vai entregar para o Rieder, então, e a gente colhe bons resultados, né, Odi? Então, se você me permitir, não sei se vai dar tempo ainda nesse bloco, mas no próximo, falar um pouco dos resultados do ano passado, né? Que é graças ao trabalho aí de todos os nossos policiais. Já vou informar, então, assim, nós vamos fazer apenas um intervalo para poder aproveitar o tempo da melhor forma possível, né? Então, ótimo. Já estamos no segundo bloco, o senhor pode ficar aí à vontade. Tá, então, no ano de 2022, a gente obteve bons resultados, né, em alguns indicadores. Todo começo de ano, a Brigada Militar elege os crimes que vai combater durante aquele ano, os crimes que mais afligiram a população no ano que passou, né, e faz um planejamento para tentar reduzir a incidência daquele tipo de delito, né. Então, só para conhecimento, o número de homicídios caiu em 20% em relação a 2021, né? No ano de 2022 caíram 20%. Roubos a estabelecimentos comerciais e bancários caíram 10%. Roubos a pedestre caiu 11%. Deixa eu só fazer uma pequena observação, eu não quero lhe cortar, sim. O senhor pode retomar. Isso que o senhor está falando não é apenas com relação a Erechim, toda a área do batalhão. Tá. Então tá. Erechim é mais saliente ainda. Não, Erechim, o grosso deve acontecer mais aqui mesmo, né? Sim. A maior parte. A maior parte das ocorrências são em Erechim. Sim, mas... Erechim, Getúlio Vargas e Nonoai, as nossas maiores cidades, né? Pode retomar então. Nós tivemos um aumento nas apreensões de drogas, né? Apreendemos quase meia tonelada de drogas em todo o ano de 2022. Isso que não é o nosso principal foco, né? Não é o nosso métier. Nós não temos equipamentos, nós não temos pessoal especializado nisso, porque demanda investigação, é mais uma função da nossa co-irmã da Polícia Civil, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu apreender quase meia tonelada de drogas aqui na nossa região. Foi um aumento de mais de 1.300% em relação aos outros anos. Só para os ouvintes terem uma ideia. O senhor me permite, Major, só para explicar, né, o que foi que a gente conseguiu, né, um resultado tão bom na questão das apreensões de drogas. Então, hoje existe um trabalho muito forte do 13 BPM na área de inteligência policial, então a gente trabalha, né, muito forte nisso aí,
buscando informações, fazendo esse trabalho e principalmente a gente tem um trabalho muito próximo da delegacia de polícia, que é a DRACO, né? Então a DRACO, junto com a nossa inteligência, a gente consegue desenvolver hoje um trabalho muito forte, muito bom, até porque nós tivemos lá no ano de 2021 um acréscimo então de grupos, né, que vieram de fora, tentando se instalar aqui no tráfico de drogas, né, a gente chama das facções, né, e aí nos necessitou de nós fazermos um trabalho forte e trabalhar muito com a inteligência. Então, esses números que o comandante está passando, eles foram positivos graças a esse trabalho desenvolvido aí pelo 13º BPM em conjunto, né, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Civil, porque muitas dessas informações que a gente fez em algumas abordagens, elas vieram também da Polícia Rodoviária Federal, porque às vezes os veículos estão nas rodovias, né, e a gente recebe a informação e consegue abordar aqui na nossa região. Sim. Quando a gente fala do trabalho de inteligência, né, a gente pode citar como exemplo a ampliação do vídeo monitoramento, né, que nós já temos várias cidades com o vídeo monitoramento. Quase todas as cidades que compõem o batalhão possuem câmaras de vídeo monitoramento, mas é uma outra tecnologia que a gente está implementando agora, que é o cercamento eletrônico, que é aquelas câmaras que além de captar imagens, né, fazem a leitura dessa imagem, fazem a leitura da placa dos veículos e até mesmo a leitura facial, né, das pessoas que estão transitando. E depois o setor de inteligência, que é o que o capitão Altemar chefiava, né, faz a compilação desses dados, observa, analisa esses dados e graças a isso, né, a gente consegue alcançar bons números e bons resultados. Está aí o reflexo, né? Esse setor de inteligência, pode falar até onde pode, né? Ele, digamos, ele conta com pessoas não fardadas, assim, ou, digamos que podem estar pela rua, em eventos, enfim, porque de repente eu estou lá e vejo, bom, ali tem um policial militar, ali tem, eu vejo, eu identifico pela farda, mas não conheço. Sim. Conta ou não conta? Então, na realidade, vai até onde pode, isso, né? Na realidade, eu sou, então, o chefe do... Não adianta. Eu sou chefe do setor de inteligência, então eu conto com agentes ligados diretamente à seção, né? Que a gente faz um trabalho velado, que nem hoje está falando, né? Esse trabalho velado, sim, a gente trabalha com viaturas discretas, com policiais militares à paisana, né? Para ele poder se infiltrar no cotidiano da cidade, da região, para poder buscar, a gente sempre fala dentro da área de inteligência, buscar o dado negado. O que é o dado negado? É aquela informação que está oculta, né, que a gente precisa mapear, então um local, né, onde tem um índice de criminalidade um pouco maior. E é lógico, nós trabalhamos também assim, como a demanda ela acaba sendo grande, a gente acaba focando nos principais pontos, nos principais crimes, né? Mas também o setor de inteligência, ele trabalha com várias informações, então nós temos nosso policial que está lá atendendo uma ocorrência lá, ele é uma fonte de informação. É ele que vai passar, de repente, tal dia nós atendemos tal ocorrência com tal pessoa, as características dessa pessoa, do veículo. Então, tudo isso é informação que vem para o setor de inteligência e a gente acaba compilando esses dados, essas informações, buscando. Outra fonte também de informação hoje muito grande são as redes sociais. Então a gente trabalha muito com as redes sociais, dependendo, porque hoje as pessoas acabam deixando, né, muita informação nas redes sociais, e informações abertas. Então a internet, a rede social, acaba nos trazendo muito dado, né, que às vezes a gente não precisa nem deslocar o agente. Existe algum setor lá no 13º que cuida só disso, não? Nós temos sim, eu tenho compartimentado o setor de inteligência. Então eu tenho o agente de campo, é aquele agente que vai buscar o dado lá na rua, né? E é o agente de campo de operações que nós falamos, e temos também o analista. Então o analista é esse que copila os dados, busca as imagens, busca as informações, como o Major falou. Hoje só em Erechim nós temos mais de 300 câmeras de vídeo monitoramento. Então, para tu analisar essas imagens, buscar, né, casos, por exemplo, os últimos casos de homicídios que nós tivemos em Erechim, nós conseguimos boas imagens através das câmeras de vídeo monitoramento, que foram implementadas no município. Então, isso é o trabalho de inteligência. Sim, e ainda, digamos, a campo, digamos, em campo, né, junto com o policial à paisana, também se pode contar com a própria polícia civil, né?
Sim, a Polícia Civil Civil também tem o seu, nós vamos em breve aqui, vamos conversar com eles. Isso, a Polícia Civil também eles trabalham com dois focos também, né? Eles têm um setor deles de investigação direta e também eles têm uma área dentro da Delegacia Regional hoje também, que é um setor de inteligência deles. Então, essa troca de informação com o nosso pessoal e com eles fortalece esses números que o comandante falou ali, né? De a gente conseguir várias apreensões de armas, várias apreensões de drogas aí, principalmente no último ano. Deixa uma sugestão, Odi, se tu vai conversar com os nossos colegas da Polícia Civil. Eu não sei exatamente quando, mas eu pretendo... Sim. Olha, a nossa região aqui, a Delegacia Regional, comandada pelo delegado Gustavo Secom, ela, claro, abrangendo todas as DPs, né, do interior aqui também, mas é uma das regiões de Polícia Civil que mais consegue solucionar os crimes de homicídio, muito acima dos índices nacionais. A gente tem aí que no país em torno de 10% são elucidados dos crimes de homicídio e 3 a 4% são levados a julgamento, é muito baixo, né? É muito baixo. E enquanto que aqui na nossa região é 100%. O senhor pode perguntar. Não, eu tenho essa informação dele. Isso, e é graças a esse trabalho conjunto das polícias e também o sistema Sentinela de vídeo monitoramento, porque pouca coisa escapa. E aonde é que essa relação, essa boa relação entre Polícia Civil e Brigada Militar entra nessa solução dos crimes? O primeiro ente do Estado que vai atender uma ocorrência de homicídio é o policial militar. Primeira coisa que as vítimas ali, ou quem presenciou o homicídio, vai ligar ao 190. Então o policial chega na área do crime, as coisas ainda estão quentes, por assim dizer. E é aí que ele colhe as informações, escuta um, escuta outro, né, e tal. E se ele não repassar para frente, isso se perde. Mas aqui, graças a esse bom relacionamento, tudo isso é produzido de informações e é encaminhado já para a Polícia Civil, que já sai com os dados aí que precisa para poder elucidar o delito. Foi aberto há poucos dias o Parque Longines Malinowski para visitação pública, enfim, já pude ir lá ver, parabéns ao pessoal. Isso também, de alguma forma, atrai o olhar da Brigada Militar? Sim, um excelente empreendimento da Prefeitura, né? Diga-se de passagem, né? Onde nos devolveu uma área que é muito bonita, né? E estava abandonada. Que parque bonito que ficou. Praticamente uma mata fechada, praticamente. Isso. E eles buscaram a parceria com a Brigada Militar através do programa Sentinela, né? E a gente auxiliou, né? E orientou eles quanto a algumas coisas na segurança pública. Então o parque ele é todo coberto com câmeras, né? Todo ele filmado. Essas imagens elas são compartilhadas com a Brigada Militar lá dentro da nossa sala em tempo real, de vídeo monitoramento, né? As imagens são transmitidas para lá, além de transmitidas aqui para frente no portão de entrada. E tem outros critérios de segurança, né? Tem câmeras especiais ali que registram a entrada, a quantidade de pessoas que entraram e que saíram para fazer aquela conta, se alguém ficou lá dentro, não ficou. Tem até um sistema de alto-falante que o guarda pode interagir com o público que está lá dentro para avisar de alguma coisa, para dar algum alerta, né? Então é um local bem seguro, aí a população de Erechim ganhou um ótimo espaço de lazer. Isso vai ficar com o capitão Rieder, eu acho, né? Se eu faço a leitura certa aqui, né? Alguma coisa que esperamos que não aconteça absolutamente nada lá, né? Porque é um lugar de lazer, por assim dizer, né? Bom, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje e já voltamos. Com o Sicredi você faz seus pagamentos com os cartões de débito, crédito, programa suas contas e ainda usa todas as facilidades do aplicativo. Para tudo que o verão pede, Sicredi. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito bem, estamos de volta, então, hoje recebendo com muito prazer aqui o Major André
Cone Gones, que é o comandante do 13º BPM, o capitão Dutra, Altemar, né? E também o capitão Rieder, que começa a desenvolver o seu trabalho aqui em Erechim. Nós estamos apresentando o programa pela primeira vez nesta quinta-feira, e foi a estreia do Ipiranga. Mas o Ipiranga vai jogar vários jogos ao longo do campeonato e do ano, enfim, no seu estádio. Existe alguma determinação específica com relação ao jogo e o trabalho da brigada? Vou deixar o capitão Altemar para explicar como é que a brigada vai atuar na... Bom, então nós já temos tradição aqui em Erechim, né, do Ipiranga participando então do Campeonato Gaúcho, né, e da Série C, né, do Brasileiro. Sim, nós temos todo um planejamento anual sobre a questão dos jogos, porque o jogo de futebol, ele, pelo Estatuto do Torcedor, ele cabe então à Brigada Militar atuar principalmente na segurança da arbitragem, né, e passando as diretrizes na unidade e as diretrizes para o clube na questão de segurança. Então, essa semana que passou, nós tivemos então um treinamento com o nosso pessoal da Força Tática, né, visando essa questão dos jogos, né, então um treinamento específico para a questão da segurança da arbitragem, caso necessidade alguma intervenção em controle de brigas entre torcidas. Então a gente passou por esse treinamento. Também fizemos uma reunião com os representantes da diretoria, né, principalmente mais o setor ali da direção administrativa do Ipiranga, né, passando sim aquelas orientações gerais, então de acesso ao público, da revista, de alguns objetos que não possam entrar no estádio, né, e visando sim, né, o campeonato. Vamos dizer, o Ipiranga ele participa, né, tem jogos praticamente o ano todo, né, então como começa o gauchão agora, começou na verdade hoje o gauchão, né, e se desenvolve com a Série C geralmente até para o mês de outubro, novembro. Então exige do 13º BPM então um aporte de efetivos. Claro, a gente visa sempre alguns jogos, então tem alguns jogos que a gente vê que o público será menor, então é uma quantidade de policiais que a gente acaba implementando. Agora, jogos maiores, né, como tem a previsão então desse ano já do jogo do Grêmio aqui no mês de março, né, então ele exige do comando do batalhão então uma otimização maior de efetivos, de viaturas, né, de carga horária assim, dos nossos policiais para fazer frente a essas demandas. Mas nós temos um histórico aqui em Erechim, né, nos últimos anos, principalmente, que eu estou trabalhando aqui, dos nossos jogos serem tranquilos. Por quê? Por causa dessa questão mesmo do efetivo empregado, das formas como nós empregamos, então do planejamento, né? Tivemos um exemplo, foi a final do Gauchão ano passado, né? Que nós tivemos um público, praticamente lotou o estádio Colosso da Lagoa e praticamente nós tivemos quase nada de incidentes, ou pelo menos não tivemos nenhum incidente grave. Ok. Esse ano teve um período que vinha uma força policial de Passo Fundo. Isso vai se repetir ou não? Olha, que nem o Altemar falou, né, para aqueles jogos de maior envergadura, né, sim. Aí a gente vai contar com o apoio deles. Senão a gente faz com o nosso efetivo mesmo, Força Tática e o pessoal da 2ª Companhia do Capitão Rieder, né, dão conta do recado. E isso vale para o ano todo, digamos, não é apenas campeonato gaúcho. Isso. O que nem o Altemar falou, Série C, e o Ipiranga também vai disputar a Copa do Brasil, né? Não sei se vai chegar a ter jogos aqui, com certeza o primeiro é fora, né? Mas a gente está preparado aí para todo um ano de atividades. E não só o Ipiranga, né? Temos também o Atlântico, que nos demanda, por vezes, o policiamento, né? Com os seus campeonatos. E lembrando que durante os jogos de futebol tem a cidade também, né? Tem a cidade toda. Vamos falar um pouquinho sobre Lei Maria da Penha. Até que ponto a brigada trabalha nisso, está preocupado com isso? Temos muitos casos disso, que é a agressão à mulher, enfim, né? Como é que se faz isso? Então, é possível se denunciar, digamos assim, sem se identificar? Porque às vezes o pessoal tem medo de... Nós temos a denúncia anônima, né? Que é plenamente possível fazer uma denúncia
da mulher que está sendo violentada, está sendo vítima de violência doméstica ou familiar. Inclusive, nesse ponto, a segunda companhia é a de Erechim. Nós não atendemos apenas 190, nós atendemos apenas as ocorrências propriamente ditas. Nós temos uma série de serviços que também são prestados em prol da comunidade. E nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos uma viatura, um efetivo destinado exclusivamente para Maria da Penha, que são nossos militares que atendem, que fazem uma visitação às vítimas que foram violentadas, essas mulheres que tiveram casos de Maria da Penha, foram vítimas de Maria da Penha, e que é toda uma assistência que é prestada para essas mulheres, fazendo visitas periódicas, indo nas casas dessas mulheres para ver como é que está a situação, como é que está se comportando. Também prestar uma assistência a essas mulheres que foram vítimas. Hoje posso complementar só o trabalho do Capitão Rede, é que na verdade assim, a gente vinha desenvolvendo o trabalho, então sempre é ajudar ele no complemento. Então assim, nós trabalhamos a Patrulha Maria da Penha, a gente trabalha com demandas do judiciário, né? Então o que acontece? Quando se sai uma ocorrência da Patrulha Maria da Penha, né? Então chega no judiciário e existe um pedido de medida protetiva. O que o judiciário faz? Ele nos demanda, então, a patrulha em si, né? E ela tem as visitas, então ela vai, visita, conversa com a vítima, e nós temos um relatório. Então, a Patrulha Maria da Penha, os patrulheiros confeccionam um relatório e é informado o judiciário, né? Então, periodicamente, naquele período que é determinado para fazer as visitas, né? Informado como está a condição da vítima, né? Então, se ela está bem, alguns casos acaba o companheiro retornando ao convívio da esposa. Com o consentimento dela. Isso, com o consentimento dela. Então, isso também é informado, é relatado. Então, o trabalho da Maria da Penha, ele é um trabalho que hoje está à frente do Capitão Rede, mas ele é um trabalho muito importante e importante também que eu vejo que o que Erechim funciona muito bem. As nossas patrulheiras da Maria da Penha, ali, o pessoal que trabalha, eles estão inseridos numa rede de proteção à mulher. Então, nós temos aí pessoal da saúde, pessoal do judiciário, Ministério Público, inclusive há reuniões periódicas, aí, pelo menos uma por mês, né, que acaba debatendo os problemas e como fazer o enfrentamento, né, dessas situações. Então, como eu falei, o Rede está assumindo agora, é um trabalho muito importante e é um trabalho assim que o batalhão desenvolve com maestria. A Brigada Militar ela desenvolve com maestria em todo o estado, na verdade, desde que foi criada a Patrulha Maria da Penha. Mas em Erechim, sim, Erechim nós temos trazido assim, bons resultados, né, e acaba assim, trazendo uma resposta à comunidade. Não é o caso de Erechim, mas a gente ouve muitos casos assim, ocorreu um feminicídio e junto vem, a vítima estava com medida protetiva e tal. Quer dizer, a brigada também não tem como botar um soldado permanentemente lá. Não é isso, não significa isso, né? Na realidade, a intenção da lei, a intenção da norma e a nossa atividade é tentar proteger, né, a pessoa que está, né, com uma medida protetiva, mas nem sempre é possível, né, pelas demandas que existem, pelas necessidades que existem. Mas o que acontece? Geralmente é pior aquela vítima que não pede a medida protetiva. Assim, daí ela realmente está totalmente, né, desamparada. Mas com a medida protetiva, ela acaba, né, o Estado dando de alguma forma um acerto, tentando pelo menos proteger essa pessoa que não acabe sendo vítima de feminicídio. Né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a área rural. Nós temos uma área rural importante, né, e até vários municípios nossos sob o 13º, eles têm lá uma cidade pequena e tal, e já vai para a área eminentemente rural mesmo, né? O trabalho da brigada nessa área toda, porque a região é grande. Sim, os 37 municípios, né? Nós temos um programa que é o georreferenciamento rural, aquele programa Novo Rumo. O que é o georreferenciamento rural? É atribuir uma localização geográfica para cada propriedade rural existente nos mais variados municípios.
e nós já temos 19 municípios da área do batalhão que esse georreferenciamento ele está concluído. E ele se traduz na colocação da placa, né, que os nossos telespectadores já devem ter observado aí quando passam pelas comunidades do interior, dependendo do município que vão passar, né, as iniciais do município e atribuído um número. Aquele número corresponde a coordenadas geográficas e que facilita muito o atendimento quando acontece alguma ocorrência, né? Não só por parte da Brigada Militar, mas até por parte dos bombeiros, da SAMU, que todos esses órgãos já têm esse programa instalado nos seus veículos, nos seus smartphones, né? Facilitando com que a chegada do policial em um tempo menor para o atendimento das pessoas que necessitam. Então já são 19 os municípios com o georreferenciamento concluído e o objetivo é chegar ao final do ano com todos os 37 municípios do batalhão com esse programa pronto, né? Nós estamos visitando os prefeitos, explicando das vantagens e tal, e que o custo ele é ínfimo frente aos benefícios, né? E acho que a gente vai obter êxito. E para falar um pouquinho da patrulha rural, vou pedir para o Rieder explicar como é que ela se realiza, né? Sim. A patrulha rural, da mesma forma que a patrulha Maria da Penha, também nós temos um efetivo que é empregado semanalmente para prestar esse apoio aos produtores rurais. Sabemos que é uma região grande, ter que percorrer todas as adjacências de Erechim. Nós temos várias estradas, vários produtores rurais, mas não é por isso que nós deixamos de atender esse pessoal, que muitas vezes se sentem acolhidos, né? Muitas vezes a falta de policiamento, da defasagem do efetivo, mas não é por isso que nós deixamos de prestar esse apoio à comunidade rural também. Sim. Olha só, vou fazer um complemento, né? Esses dois programas, eles nos trazem uma curiosidade, né? Quanto mais a gente atende as ocorrências de desentendimento familiar, traduzidas através da Lei Maria da Penha, e quanto mais a gente visita as comunidades ou as propriedades rurais, mais aumenta os índices de crime. Mas isso é porque as pessoas se sentem seguras, se sentem amparadas e verificam que se ela registrar o que aconteceu, o fato que vai ter uma resposta por parte do Estado. Era uma estatística, né, que o Altemar até falou antes, né, era uma cifra negra que a gente não tinha. Porque o proprietário rural lá talvez faltasse uma cabeça de gado, um porco lá que foi subtraído. Não vale a pena eu pegar meu carro, deslocar lá para a cidade para fazer o registro, vou gastar, quem sabe, mais do que era o valor do bem, né, para fazer o registro, para o meu deslocamento, então não vou fazer o registro. Com a visita da Patrulha Rural da Brigada Militar, isso começa a aparecer, vir à tona, e isso propicia também que a gente consiga direcionar nosso policiamento para realmente combater esse tipo de delito. Buscar quem está praticando, aquele marginal que costumeiramente pratica o delito, a gente passa a ter o conhecimento como é que ele age e vai atrás disso. A mesma coisa com a Patrulha Maria da Penha, né? A mulher se sente segura, se sente amparada pelo Estado, né, e passa a registrar toda vez que acontece algum fato que envolve a sua pessoa. A gente convive na cidade com muito barulho, com muito excesso de barulho. Esse eu acho que é um aspecto que o Major hoje pode falar bem sobre isso, o capitão Altemar, e que vai sobrar a bronca para o capitão Rieder, né? A gente recebe muitas queixas, até como jornalista, né, de som muito alto, descargas abertas. Tem colegas de rádio que criticam bastante isso, que também recebem isso, são porta-vozes da comunidade, então, né? Isso é um papel especificamente da brigada, a brigada de tentar controlar, de intervir. Como é que se dá esse processo? É um problema do município, da prefeitura, ou como é que se dá? São responsabilidades divididas até entre os cidadãos, ou como é que é?
Até para dar uma satisfação ao público aí sobre isso. Na realidade, a questão da perturbação do sossego é um problema mesmo que não afeta só a comunidade de Erechim. Se nós pegarmos, né, a âmbito nacional, mundial, nós vamos ter problemas de perturbação, né? Há tempo a gente debate sobre esse assunto, como minimizar o problema, né? Então, até tivemos reuniões nos últimos 2 anos, então, junto com o Ministério Público, Prefeitura, alguns moradores de alguns bairros, então, que tinham essa preocupação, né? E realmente nós, como Brigada Militar, nós trabalhamos, né, alguma coisa de prevenção, então nós fizemos algumas operações e agora está à frente é o Capitão Riede, né? Já a gente fez isso nos últimos 2 anos, operações integradas então com a Guarda Municipal de Trânsito, né? Geralmente 1 ou 2 vezes por semana a gente faz essas operações de fiscalização de veículos, então principalmente nós temos um local de concentração de bares e de jovens que é onde existe uma grande vamos dizer, reclamação, né, da perturbação, que é os autos da Maurício Cardoso, então a gente faz operações ali, até a semana passada nós tivemos 2 operações, na quinta e na sexta-feira, né, nesse local, mas é lógico, às vezes a gente não consegue atender toda a demanda, né? E principalmente se tu pegar numa sexta-feira à noite, o sábado à noite, são os dias que há mais perturbação do sossego, mas também são os dias que a brigada é mais demandada para aquelas ocorrências mais graves. Então, ocorrências às vezes de Maria da Penha, ocorrências de roubo, né, ou outra ocorrência mais grave e que a gente não consegue atender a todas as reclamações. Então, nós temos também que partir, eu acho, hoje, isso é uma questão que é difícil de resolver esse problema, se talvez lá, 30 anos atrás, os policiais daquela época também enfrentavam esse problema, né, que é uma questão cultural, né? Nós teríamos que mudar a cultura das pessoas, entender que o meu direito de me divertir, ele vai até a não atrapalhar o direito da pessoa que está ali do lado de descansar. Então, como tu conseguir equilibrar isso numa balança que é difícil? Porque eu disse, não, mas eu não estou com som alto. Sim, mas o vizinho que está do lado está dizendo, não, ele está com som alto. Então, isso demanda muito, sim, o nosso 190, nosso pedido de viaturas nos locais e ainda a maior questão, né, a questão legal, porque a maioria das pessoas querem que a Brigada Militar vá lá, peça para o vizinho abaixar o som, né, ou a pessoa que está com o veículo na rua, mas ela não quer registrar, eu não quero intervir, mas é ela que é a vítima, ela tem que intervir, isso é uma questão legal e às vezes as pessoas não entendem. Então, quando nós não temos uma parte queixosa, nós não temos uma vítima, fazer um registro de ocorrência, a única coisa que a gente faz é uma orientação, mas isso não obriga a pessoa daí sair daquele local e muitas vezes a perturbação continua. Sempre reconhecendo que também as pessoas, voltando, eu também vejo com o aspecto cultural, as pessoas também têm os seus dias de se divertir, enfim e tal. Mas também há casas específicas que existe toda uma legislação, né, de que, olha, vai ter um baile na casa, no clube X, né? Esse clube tem que ter, é exigido por lei, né, isso, digamos que esse som não proporcione música para dançar a 5 km longe, né, então essas coisas, mas enfim. Eu quero agradecer então a presença do Major André Conigones, que é o comandante do 13º BPM, espero recebê-lo a próxima vez como tenente-coronel aqui, né? Capitão Altemar também, o capitão Rieder, lhe desejar uma ótima sorte, um bom trabalho, né? E reiterando que o canal, o painel aqui está aberto sempre, né? Só fazer o contato com os colegas aí, né? E temos 2 minutos ainda. A gente que agradece o espaço e tomara mesmo que na próxima eu venha como tenente-coronel. Ficaria aqui daí, digamos assim, ou como é que funciona isso? Historicamente o batalhão aqui sempre foi comandado por tenente-coronel, né? Mas aí o nosso último comandante era o tenente-coronel Wilson, né? Foi para a reserva, optou pela reserva depois de concluído o seu tempo de serviço. E não havia aqui na região um outro tenente-coronel que quisesse vir para cá, né? Então a gente formou uma dupla com o Major Detone, né? 2 majores, o mais antigo assumiu o comando e o Detone é o nosso subcomandante. Mas hoje, aproveitar esses poucos instantes que faltam para agradecer também ao nosso efetivo. Nosso efetivo
tem uma defasagem pouco efetiva, sempre a gente trabalha com isso. E, no entanto, eles são muito profissionais e produzem muito, né? Esses índices de ocorrências baixos, né? Ou essas soluções dos fatos que acontecem aqui na nossa cidade, muito se deve ao esforço e ao trabalho do nosso efetivo aí, que é maravilhoso. Então, deixar esse agradecimento. 30 segundos, capitão. Não, hoje nós só queremos agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, né, falando sobre questões de segurança pública, né, e como eu digo, o Ried está assumindo a parte do policiamento, mas eu continuo no batalhão, né, desenvolvendo outras atividades, principalmente essa atividade de inteligência, né, que a gente falou antes, né, mas se colocamos à disposição aí para toda a comunidade de Erechim e região. Capitão Ried, também reiterando-se aqui, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição também para tirar de dúvidas, estamos aí para apoiar a comunidade. Muito bem. A Brigada Militar continua fazendo o seu trabalho, quem sabe a gente comece a fazer também, ou vamos continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, sabendo que a gente é um, mas que existe um outro, e o outro também merece ser respeitado. Uma boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.